Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí. Esse é o último vídeo, né, dessa série que a gente está falando sobre fabricação de helicoide. Né? A gente já fez uma análise desde os princípios de funcionamento, né? Fez uma análise com base em um projeto aqui com um passo específico. Esse vídeo aqui é mais um comparativo, né? Só para a gente fazer um teste, como eu tinha comentado no último vídeo, que era o seguinte: será que depois que tiver tudo calculado, tudo parametrizado, se aumentar o avanço, né, da mesa, né, tem alguma alteração no passo, né, depois que tiver ali tudo engrenado? Teoricamente, né, não é para ter, né, teoricamente não é para ter, como eu tinha comentado, né. É importante você calcular, deixar um parâmetro específico ali inicial, né, para que você calcule todos os detalhes. Depois que estiver organizado, não é para ter alteração. Por quê? Porque o sistema está sincronizado, né, o sistema está sincronizado. Então, na prática, o sistema sincronizado, né, a relação de proporção ela é para ser igual. Vamos aí testar. Então vamos supor o seguinte: eu vou até deixar aqui o texto aqui um do lado do outro, né, para a gente alterar aqui todos os valores, né. Passo do fuso, né. Vamos primeiro o seguinte: a velocidade de avanço era de 6 metros por minuto. A gente vai aumentar essa velocidade de avanço, vamos colocar 8 metros por minuto. 8 metros não, né? 0,8 metros por minuto e 0,6 metros por minuto, que dá, obviamente, 600 milímetros por minuto e 800 milímetros por minuto. Aqui vem um primeiro detalhe: se você aumenta, né, a velocidade de avanço, a rotação altera, a rotação do fuso altera, né? Ou seja, ela vai aumentar também. Se ele está indo mais rápido é porque ela aumentou. Beleza. O passo do fuso é um elemento mecânico já inserido no sistema, não tem como alterar, né? A gente só fez ali a alteração da rotação. Beleza. Então, a RPM do fuso agora, né, ela altera, né? A RPM do fuso altera, né? Se o passo ele é de 8 milímetros, né, e o avanço da mesa é de 0,8 metros por minuto, para a gente chegar aqui, o que é que a gente faz? Né? A gente faz a relação em milímetros, né, para chegar a esse valor. Ou seja, 0,8 metros é igual a 800 milímetros. Então, é 800 milímetros dividido por 8. Eu vou até deixar aqui a relação. Né? No caso, será 800 milímetros por minuto, entre parênteses, 800 milímetros por minuto, né, dividido por 8 milímetros, que é o valor do passo, né? E aí, nesse caso, aí, a gente vai ter a rotação, né? 800 dividido para 8, obviamente, vai dar 100. Então, vai dar 100 RPM. Né? Então, a rotação aqui aumentou. Né? No outro, era 600 milímetros, que era aqui o 0,6 metros, dividido por 8. 600 milímetros dividido por 8 deu 75. Então, aqui a rotação aumentou do fuso. Beleza, aqui é a relação de redução do aparelho divisor, não altera. Aí aqui começam as primeiras alterações. Né? O número de dentes da engrenagem, obviamente, não vai alterar. O número de dentes da engrenagem não vai alterar. O que vai alterar aqui é a rotação, né? Já que aumentou ali a relação de rotação. Então, o que acontece aqui? Você vai ter a primeira engrenagem, ela tem 120 dentes e ela está no eixo de transmissão do fuso. O que é isso? O que é estar no eixo de transmissão do fuso? O fuso está aqui, ele está rotacionando a 100 RPM, essa engrenagem, obviamente, ela vai estar rotacionando a 100 RPM. Então, a rotação aqui de Z1 vai para 100. Para 100. Aí, o que acontece? Aqui a gente tem o seguinte, né? Deixa eu até deixar aqui, dar um destaque aqui. Z1, 120 dentes, 100 RPM, ou seja, isso aqui é a engrenagem motora. Z2, 40 dentes, e a gente vai ter uma nova RPM, que não é essa aqui. Né? Então, o que é que a gente faz? 120 multiplicado por 100, dividido por 40. Né? Essa rotação ela vai para 300. Vai para 300 RPM. Né? Vai para 300 RPM, beleza. A outra engrenagem, a Z3, ela está no mesmo eixo de Z2. Está aqui. Se Z3 está no eixo de Z2, quando o Z2 está rotacionando com 300 RPM, Z2 também vai estar com 300 RPM. Então, vamos alterar. Z2 aqui está com 300, beleza. Z4 tem 45 dentes. Né? Então, a gente vai ter 300 multiplicado por 32, dividido por 45.
né? Vai dar aqui aproximadamente 213,3. Aproximadamente 213,3. Beleza. Aí vem o primeiro ponto, né? A gente tinha visto no último vídeo que a gente precisaria chegar a essa relação de rotação na saída do redutor de 4 RPM. E como é que chegou esse cálculo? Vamos ver aqui nas informações ao lado. Se no final chegou 160 RPM, 160 dividido por 40 vai dar 4. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai... deixa eu dar um foco aqui melhor. A gente vai pegar 213,3 e vai dividir por 40. Né? 213,3 vai dividir por 40. Uma coisa que é muito importante nessa questão de transmissão, né? Sempre que você puder conservar os valores entre parênteses, esses valores que ficam de forma decimal, é importantíssimo. Né? A gente vai ver quando for para o cálculo das engrenagens, né? Inclusive, a gente ia fazer inicialmente análise, né, sobre o processo de fabricação de engrenagens, né, ali de dente reto, né, que era para fazer a seleção ali de ferramentas, né, que era o foco inicial dessa série de vídeos. A gente ia fazer ele sem ser esses vídeos do helicoide. A gente vai deixar esses vídeos da engrenagem ou para sábado ou para domingo, né, porque a gente sempre faz as enquetes, né, e na última enquete ficou decidido de ser escolhido o primeiro e o segundo. O primeiro mais votado foi seleção de ferramentas para fresagem, né, que foi o que iniciou essa série, que foram os vídeos de segunda-feira. E aí, no caso, a segunda sequência mais votada foi aquele de tolerância geométrica, né. A gente já tem uma primeira parte, né, que já foi postado, e seria essa segunda parte. Então, amanhã o foco vai ser sobre tolerância geométrica, até para não ficar tão carregado aí sobre fresagem, tá bom? Então, sábado, domingo aí deve estar chegando esses vídeos aí da parte de engrenagem. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, agora a gente vai ter 213,3 dividido por 40. Vai dar 5,33. 5,33. 5,33, ali aproximadamente, né? Aí você já pode dizer, poxa, então tá errado. Se eu aumentar o avanço, vai dar problema ali na usinagem. Porque o passo que a gente verificou não foi de 148 milímetros. E para ele chegar nesse passo, a gente tem que, obviamente, fazer aquela relação com base na rotação de saída do redutor. Só que aí tem um detalhe, né, que é o que a gente precisa analisar para realmente saber. Vai ter alteração ou não? Quando a gente fez essa análise, né, lembrando que aqui é uma indicação do projeto, ou seja, isso aqui é do projeto do eixo, beleza? Isso aí não tem alteração, né? Ou seja, quem for fabricar é para fabricar nesse parâmetro, né? E a gente quer saber se realmente vai conseguir, né, manter esse parâmetro ou não. Só que o que acontece? Quando a gente tem esse parâmetro aqui do projeto, né, o que foi que a gente fez? Vamos voltar aqui para os dados iniciais. Né? Olha o passo dele aqui, 148 mm passo de helicoide, ou seja, isso é o passo da fabricação, isso não tem como alterar. Né? Só que aqui, era aquela questão, né? Como é que eu vou garantir, né, que esse passo aí ele seja executado? Eu vou precisar de uma relação de 4 RPM. E como foi que chegou nessa relação de 4 RPM? Com base no avanço, né, da máquina. Qual era o avanço aqui? 0,6 metros por minuto, ou seja, significa que em 1 minuto a mesa ela vai deslocar quanto? 600 milímetros. Então, se você pegar 600 milímetros e dividir por 148, que é o passo, a gente vai chegar ali no 4 RPM, né? Deu 4,05, deu valor aproximado. Né? Então, a gente chegaria ali ao 4 RPM. Né? Então, foi por isso que chegaram esses valores. Ou seja, esse valor aqui ele não altera, mas esse aqui alterou. Ele alterou para quanto? A gente alterou ele para 0,8 metros. Então, o que é que a gente vai fazer? 800 milímetros, que é o 0,8 metros, dividido pelo passo. O passo é o mesmo, 148, ou seja, esse valor aí, 800 dividido por 148, ele vai ter que dar esse valor aqui, ó. 5,33. Então, se ele der esse valor, está correto. Significa que se a gente alterar
o potenciômetro, né, ou para mais ou para menos, né, não tem interferência. Então vamos lá, seria 800 dividido por 148. Né? Deixa eu até dividir aqui para ver, 800 dividido por 148. Então deu aí deu 5,40, né? 5,40 aproximadamente, né? 5,40, ou seja, esse 5,40, né, 5,4 RPM é o valor que vai ter que chegar ali no redutor, né, o valor que vai ter que chegar ali no redutor. E a gente confirmou que chega esse valor. Obviamente é que ele está aproximado, né? É aquilo que eu tinha dito anteriormente, né? Quando você está com ação de precisão sobre esses aspectos, é importante você, exemplo, uma divisão como essa aqui, que dá um valor aproximado, né? Como deu 203,3, deixa a relação ali entre parênteses. O que é deixar a relação entre parênteses? De vez de deixar o valor, o resultado, né? Deixa ali a conta, né? A conta armada, né? De como chegou, né, esse resultado, né? Exemplo, a gente deixaria dessa forma aqui para chegar ali num valor mais preciso, né? Então você teria, nesse caso, teria 300 RPM. Deixa eu deixar ele aqui do lado. Teria 300 RPM. Deixa eu colocar aqui em parênteses. Seria o 300 vezes o 32, né? Esse não tem problema, 300 vezes 32 vai dar 9.600. Então você deixa lá o 9.600 dividido por 45, né? Então assim, esse teoricamente aí seria o resultado, né? Para você deixar ele nesse tipo de expressão, 9.600 por 45, né? Mas aí no caso, para efeito didático não tem problema, tá deixando aí 203,3. 203,3 é o resultado aproximado dessa divisão aqui, beleza? Então é sempre importante ficar atento com essa questão da precisão, né, da execução, né, que você vai ter. Então, para fechar, a gente viu que se alterar, né, essa velocidade de avanço não tem interferência no passo, porque todo o sistema está sincronizado, né? Ele está sincronizado. Agora volto a repetir. Se você está iniciando ali o cálculo do projeto, deixa lá um valor fixo para não ter problema em alteração, né, ela do sistema. Por quê? Qual é o grande detalhe? Né? Vou até focar aqui. O grande detalhe está aqui. Esse é o elemento, né? Ou seja, o trem de engrenagens que vai ser montado para que você atinja a rotação final com base na RPM do fuso, o qual você está calculando. Então, se você está iniciando ali o ciclo, deixa uma RPM específica para, né, fazer o cálculo e realmente chegar aí nesse parâmetro, né, de avanço aí, da helicoide. Beleza? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Até falar uma observação seguinte, né? Para quem viu o canal hoje pela manhã, né, saiu uma série de vídeos, né, de quiz. Eu tinha até comentado no vídeo anterior que a gente ia estar postando esses vídeos porque, né, a gente tinha postado logo no início, né, que esse canal foi criado, né, 2018. Né, a gente postou uns 3, 4 vídeos sobre quiz e esses vídeos eles tiveram muitas visualizações. Né, e aí a gente está com essa proposta. Né, pela manhã a gente vai estar postando esses vídeos aí de quiz, né, ou informativos, né, daí do canal. E à tarde e noite seguindo tentando seguir aquela sequência normal. Né, nem todo dia dá para seguir aquela sequência normal de ter vídeo lá às 15 horas, às 16, às 17, às 19 e às 20, ou seja, 5 vídeos aí que a gente vinha tentando manter, mas a gente também vai estar postando esses vídeos aí do quiz, né? São vídeos rapidinhos, né? Quem puder aí, assiste aí, bem interessante. Tem uns vídeos de história, você pode até ficar questionando, poxa, tem vídeo de história aqui, tem muita que é mais voltado para a área industrial, né? Minha última formação foi na parte de história, licenciatura em história, né? Então tenho formação na parte de produção, na parte de mecânica e de automação, né, mas minha última formação foi licenciatura em História, né, eu tinha vontade de fazer esse curso aí já fazia um tempo, então mais ou menos um ano e meio que me formei nessa licenciatura e eu não atuo na parte de licenciatura em História, mas gosto muito, então serve também aí para estar pesquisando sobre algumas coisas, né? Então tem quiz aí da parte de História aí, da parte de mecânica, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.